especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. As calamidades provocadas pelas forças da natureza, além do impacto dos prejuízos, sofrimento e mortes, para algumas pessoas podem também causar um grave questionamento. Aos olhos humanos, terremotos, furacões, inundações, secas, etc., podem ser difíceis de serem explicados se considerarmos a existência de Deus. Como é possível que um ser supremo de toda bondade, justiça, amor, permita, que fenômenos dessa natureza, deste porte, causem tanta dor e destruição? Muitos acham até que ele próprio intervenha diretamente na ocorrência destes fenômenos. Seria então o caso de falarmos em castigos divinos? Tem muita gente que acha que sim. Mas e o Espiritismo, o que diz? É o que nós veremos daqui a pouquinho no tema livre, ao examinarmos o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Além desse assunto, completa o nosso programa de hoje, fonte Allan Kardec, e uma pergunta sobre o crescimento populacional da Terra. Visto que se nós estamos sempre reencarnando, de onde vêm estes que têm aumentado a população mundial? O Diálogo Espírita para você está no ar. Grandes amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Comigo aqui, a Eudegéria e a Rose Heidmann. Nós vamos falar sobre a lei de destruição. É um dos capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre os flagelos destruidores. Eu quero iniciar esse tema lendo um parágrafo do livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele fala exatamente sobre isso, dizendo: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois que, segundo ele, aniquilam os seres para sempre. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói senão o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e não causam o menor temor. Ele compreende seu resultado e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem juntos que morrer isoladamente, pois que, de uma ou de outra maneira, sempre deverão lá chegar. Muito bem, eu não sei exatamente se eu começo com você ou se eu começo com você. Então, na dúvida, eu vou começar com você. Direita, saída pela direita. A questão 728, Hilde, fala que exatamente que a lei de destruição tem várias leis, né? Lei de adoração, de conservação, de reprodução, lei do trabalho, lei de justiça, tal. São 10 leis, se não me engano. E então a lei, nessa questão 738, fala-nos ali que ela existe como uma necessidade de fazer as coisas renascerem, se renovarem e se transformarem. Como é que é isso? Na realidade, nessa questão, na 728, ele fala justamente que aquilo que nós chamamos de destruição é, de fato, uma transformação necessária para nós que estamos aqui nessa experiência terrena. Por isso, faz parte da lei natural, uma das leis divinas. Então, é natural que ocorram essas transformações, digamos assim, uma destruição necessária para a própria sobrevivência de cada um e conservação também. Rose, nas questões seguintes, a gente tem algumas, eu resumi o máximo possível as respostas dos Espíritos a Kardec, onde ele diz, por exemplo, nas questões 729 e 731, que ao lado da lei de destruição existe a lei de conservação para estabelecer o equilíbrio. Gostaria de comentar rapidamente sobre essa questão? O que nós temos no mundo material, Nossa evolução se dá sem grandes desafios ou com menos desafios no plano espiritual, onde a gente mora com os afins e evolui muito vagarosamente por não ter as dificuldades do meio.
Na vida carnal, o que nós temos? Desafios de crescimento. É preciso que o mundo se renove, que os cataclismas ocorram, que a Terra se transforme, como é natural aquilo que é material, para que o espírito tenha condições de, pela aplicação da sua inteligência, do seu trabalho, transformar esse meio ambiente e adequá-lo às suas necessidades. Então a vida carnal vai ser sempre extremamente mutável, porque ela precisa desafiar a que o homem ofereça o seu melhor, a transformação da natureza. Então, ao lado da destruição, nós temos a renovação da própria natureza, mas temos também um desafio ao homem que deve aplicar a sua inteligência à melhor conservação do seu ambiente, prevendo, né, até ou prevenindo esses cataclismos. Na sequência ali, muito bem posto por você, na 732, os espíritos falam a Kardec que nos mundos... Porque isso é um apanhado sobre vários aspectos dessa problemática. Então eles dizem ali, a gente está passando rapidinho, né, que nos mundos menos materiais, né, os agentes destruidores também são menos agressivos. Né? Então imagina-se que no mundo de regeneração, onde os espíritos já estão mais evoluídos, possuindo por sua vez corpos um pouco mais sutis, não com feito dessa matéria tão pesada, né, que nós possuímos os nossos corpos, esses agentes destruidores também são, digamos, mantêm uma certa proporcionalidade. Agora eu queria que você comentasse em relação aos animais, porque tem duas questões ali, a 7.4 e 7.35. Como é que é essa convivência, essa relação do homem com os animais do nosso planeta, segundo o Livro dos Espíritos? Falando dessa questão da lei da destruição, há uma necessidade, como bem disse a Rose, dessa renovação, dessa transformação, falamos anteriormente, e é necessário para ali, nessa questão da destruição, nós estamos falando basicamente da alimentação, da sobrevivência dos seres. Né? Então, enquanto estamos aqui, essa destruição ou transformação acontece daqueles que necessitam da sobrevivência e manutenção da própria espécie. Né? E como você falou, nos mundos mais evoluídos, essa necessidade é menor. Então, nós necessitamos ainda dessa manutenção da nossa sobrevivência, mas nós temos que lembrar que apenas o envoltório perece. O princípio inteligente, ele permanece e ocorre as diversas metamorfoses. Né? Então, tudo é aproveitado na natureza. Ele é interessante porque ele deixa, os espíritos, né, no caso, deixam bem claro, eles colocam uma ênfase de que existe uma grande diferença entre o uso e o abuso. Sim, né? Claro. Então o uso pode vir a atender essa necessidade. Essa necessidade. Até de alimentação, eventualmente de trabalho, né? Porque até pouco tempo alguns animais eram usados até na agricultura, puxando arado, aquela coisa toda. Eles servem, muitos animais são úteis, né? Além da alimentação, como o cavalo, por exemplo. O próprio cão que trabalha muitas vezes como cão de guarda ou guiando os deficientes visuais, uma série de circunstâncias. Mas toda vez que o homem abusa, né, matando, por exemplo, só para tirar uma barbatana de um tubarão, por exemplo, mata o animal todo por causa daquilo, ou o coração de um animal para fazer um prato, no caso dos patos, né? Os gansos. O fígado do ganso. O fígado do ganso. Né? Então, aí já passa a ser um abuso. Um abuso. Né? Tem animais que a gente nem sabe por que existem, né? Eu pensava antigamente, Wilson, barata. Olha, vocês me desculpem, eu tenho horror de barata. Por que Deus criou barata, gente? Tudo bem que ela limpa a natureza, né? Mas não deve ter utilidade. Agora, eu que tenho asma, descobri que o remédio que mais me ajuda, homeopático, se chama Barata orientalis. Blata orientalis. Eu fui olhar no que aquilo é feito, é de barata. Então, tudo tem uma questão, né? Foi criado por algum motivo. E na questão, só para antes de passar para outro tópico, na questão 735, olha só como é que os espíritos classificaram quando Kardec perguntou em relação à caça, ao esporte, à prática da caça esportiva.
Eles falaram que classificaram como uma bestialidade. Com certeza. Uma bestialidade. Né? Agora, aí a gente entra, feito esse primeiro apanhado introdutório, Rosa, a gente chega naquela questão mais pertinente, talvez, para o nosso caso aí, porque na abertura eu falei sobre furacões, terremotos, inundações, mas não falei em epidemias, que se inclui perfeitamente nessa questão de lei de destruição, porque realmente causa muita destruição, especialmente vidas humanas. Né? E aí, na 737, eles dizem o que exatamente? Para que esses flagelos ocorrem? Bom, tudo que acontece no mundo material, que não se refere a um ato, né, apenas voluntário da criatura humana, que transcende a sua possibilidade, né, de deter até o acontecimento, com certeza se dá por manifestação das leis naturais e remotamente, então, por vontade divina. Né? Por que essas pestes, por que esses acontecimentos se dariam? Segundo os espíritos, para fazer sempre avançar a humanidade, para incentivar seu progresso. De que forma? Desafiando o homem a buscar maneiras de conviver em mais harmonia com seu meio, né? E respeitar a diversidade das espécies, inclusive, né? E não explorar aquilo que ele não tem depois como controlar. Até, porventura, em experiências de laboratório ou em exploração de animais, o homem é sempre chamado, né, à busca do equilíbrio. Aquilo que se traduz em desrespeito à natureza traz no seu bojo uma série de consequências. Essas consequências são ruins? Aparentemente são, mas não se dão à revelia da lei natural. Elas são um desafio para que os homens se unam na busca da solução. São um desafio ao progresso científico, a uma vivência em mais harmonia e, claro, cada um revela a sua natureza, né, nos momentos da peste, do desafio de uma epidemia, como atualmente a do Covid. Os egoístas, né, se trancam na sua concha, buscam trazer somente para si os recursos, tiram de outros, né, aquilo que seria essencial para eles. E ao lado disso, nós vemos gestos de solidariedade, de auxílio, equipes que se deslocam para auxiliar seus irmãos de outros países, e gestos comoventes que mostram que a humanidade é muito mais do que apenas a luta para preservar a sua vida, a defesa do seu clã, da sua tribo, da sua raça, do seu país. Ela está se solidarizando cada vez mais e crescendo em espiritualidade, apesar das exceções dolorosas. O que é importante nós lembrarmos no momento da epidemia, do desafio, aquilo que o Livro dos Espíritos nos diz: desde que haja soado a hora da partida, nada impede, nada pode impedir o homem de morrer. Quer ele morra numa epidemia coletiva, quer ele morra num evento individual dentro de um hospital ou dentro da sua própria casa. O que isso significa para nós? Significa que ninguém parte, a não ser pelo suicídio e pela extrema imprudência, que é uma forma de suicídio, sem que haja soado a sua hora. Portanto, mesmo em meio a uma pandemia, nós temos o nosso desafio de solidariedade, o nosso dever moral de nos cuidarmos ao máximo, principalmente para não disseminar para terceiros, mas nós temos a consciência de que Deus vigia e que se não tiver soado a hora da nossa partida, nós sobreviveremos. E se tiver soado, se não for pelo Covid, de outra forma nós partiremos. Pois é, a questão seguinte fala exatamente... O Kardec perguntou se Deus não poderia evitar de recorrer, já que tudo provém de Deus, né? Nada ocorre sem a permissão dele, não necessariamente a vontade, porque a vontade humana também participa, né, da vida de todos nós, mas permissão sim, sem permissão de Deus nada acontece. E aí ele diz que... O Kardec pergunta se Deus não poderia empregar outros meios para fazer e avançar o progresso mais depressa, que é a questão básica ali da 737, é essa, quando ele diz que o progresso que se gastaria alguns anos, alguns séculos, se faz em anos, talvez anos se faça em meses ou semanas de uma epidemia dessa, né? E aí qual foi a resposta que os espíritos deram? Na realidade, é a questão do nosso livre-arbítrio, né? Porque Deus tudo pode, como foi falado anteriormente. Deus nos criou, mas deu também para cada um de nós esse direito de escolha. E cada um vai fazendo
vai contribuindo com a sua caminhada, conforme ao seu avanço intelectual. Então, nós não teríamos mérito algum se assim Deus propusesse ou nos colocasse esse avanço mais adiantado, né, mais rápido, porque aí cada um de nós também tem um compasso, onde nós aprendemos, nós nos instruímos e colocamos, como bem disse a Rose, ali as nossas questões, né? As nossas contribuições, inclusive no caso que estamos falando, claro, da pandemia, nessa questão intelectual, o que eu posso contribuir para a medicação, para as vacinas, né? Então, cada um de nós caminha conforme o seu entendimento. E aí, é essa oportunidade que é dada para todos. A oportunidade chega para todos nós de forma igualitária. Só que cada um tem uma forma de compreender. Fora que, né, Deus nos manda através do conhecimento científico, né, através dos seus mensageiros, trabalhadores, missionários da ciência. Ele fala desafios para a gente viver bem. Através dos reveladores espirituais, orientações para vivermos em harmonia com o meio, com a natureza. O homem se aproveita disso? Ele vive bem, né? Eu queria, José, só para fazer o nosso tempo está se aproximando, eu queria justamente citar aí na questão 740, isso que está falando aí, que você já falou até um pouquinho, mas antes eu gostaria de lembrar o seguinte, nessa 738, os Espíritos respondem que Deus emprega outros meios diariamente, que são porque todos nós vamos partir da vida material. Só que a diferença é que, nesses casos em especial, são saídas em massa. Enquanto que, diariamente, as pessoas estão morrendo de outras doenças, por outras circunstâncias. E aí ele fala que o sofrimento atinge... O Kardec pergunta, porque o sofrimento atinge perversos, mas os justos também. E os espíritos respondem que essa diferença de tempo, de meses ou anos, para os espíritos pouco importa, porque a contagem do tempo é diferente. E na 740, eles são taxativos, diz assim: são também provas morais para exercitar a inteligência, a paciência, resignação, abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Vejo que é tudo isso que a Rose acabou de falar que nós estamos vendo hoje. Kardec e os espíritos que falaram, a gente só está repetindo. Mas é o que a gente tem a olhos vistos, né, em contato com a televisão, com as redes sociais, de que as pessoas estão se mobilizando em torno disso. No enfrentamento, a maneira como cada um vai se defender para conseguir superar isso, e também a atitude de servir ao próximo de uma maneira ou de outra. Né? Com certeza. Bem, nosso tema livre fica por aqui, nossos quadros seguem. Comunicação Espírita, órgão de difusão da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do Paraná. Nesta edição, uma abordagem sobre o passado, o presente e o futuro do espírito imortal. Um guarda-chuva para o coronavírus. Dia das Crianças, Vida de Almas. Evolução, de onde viemos e para onde iremos. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, bem-vindos ao quadro Fonte Allan Kardec. Hoje nós iremos estar conversando um pouquinho a respeito daquela pergunta do Livro dos Espíritos, 919, que é a pergunta que Kardec faz: como que nós poderíamos melhorarmos mais rapidamente, já que estamos aqui encarnados, para evoluir? Então a resposta é muito simples. Então ele fala assim que é para nós seguir aquele conselho daquele sábio da antiguidade: conheça-te a ti mesmo. E aí nós temos assim: puxa vida, como que eu vou me conhecer? Como que eu vou me perceber se realmente eu estou certo ou não? Porque eu vou querer as respostas sempre que eu me darei a meu favor. Então, conhecer-me a mim mesmo, o que vai exigir de mim? Então, lá na resposta, é Santo Agostinho que vai, então, nos aconselhar
que ele, quando estava aqui na Terra, ele fazia um exame de consciência. Todas as noites, antes de dormir, ele fazia uma verificação de como foi o seu dia diante do próximo e dele mesmo, o que ele fez para quem estava ao seu redor, para ele mesmo, se ele ofendeu ou não. E ele também dá o seguinte receita, vamos dizer assim. Se você ficar em dúvida se você agiu certo ou errado, se coloca naquela posição assim. E se fosse o outro que tivesse feito? Você iria aceitar ou você iria recriminar? Se você recrimina no outro, é sinal que você agiu não tão corretamente. É assim que nós iremos, então, pouco a pouco, nos conhecendo, tirando de nós aquelas mazelas, as nossas imperfeições, as nossas má tendências. É quando nós, então, olhamos para nós mesmos e fazemos aquela viagem interior de se autoconhecer, se auto-iluminar, sem cobrança, sem querer do dia para a noite virar anjo, virar santo. Porque se nós reencarnamos várias vezes, é justamente para irmos aprendendo, né? Cada dia um pouquinho, né? Fazendo esse autoexame, nós vamos então, desta maneira, nos conhecendo. Às vezes nós brincamos assim, mas eu me conheço, eu sei que tem coisas que me tiram do sério. Tá, esse conhecer não é verdadeiro. Por que que você sai do sério? Por que aquilo te incomoda tanto? É isso que temos que parar e sermos sinceros conosco mesmo. E vamos trabalhando dentro de nós essas nossas reações, os nossos sentimentos, mas com calma, com esperança, porque somos espíritos amados por Deus. Então nós temos aí muito para evoluir e oportunidades. Então, se autoconhecendo, nós iremos cada vez mais sermos felizes, conscientes do nosso papel. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos AD Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos uma questão bem interessante. Eu vou ler a questão aqui. Se os espíritos estão sempre reencarnando, como é que a população mundial não para de crescer? Bem, essa resposta, essa questão, a gente vai falar baseando em 2 itens. Um item do Livro dos Espíritos, que é uma questão, a questão número 80, e uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, eu quero ler aqui a questão de número 80. Diz assim: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorre na origem dos tempos? A resposta que os espíritos trazem é: ela é permanente, o que quer dizer que Deus nunca para de criar.
Bem, isso já responde parte da nossa questão, não é mesmo? Agora eu vou ler uma parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para que daí a gente tenha esses comentários. Diz assim, está lá no capítulo 3 do Evangelho, nas diversas categorias de mundos habitados, está no item 4. Então, está dizendo assim, nos mundos intermediários, há mistura de bem e mal. A predominância de um e de outro segundo o grau de adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação e baseando-se nas nuances mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como segue. Mundos de expiações e provas, nos quais domina o mal. Então, aqui nesse mundo de expiações e prova, ainda o mal prepondera. Mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm que expiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente das fadigas da luta. Mundos felizes, nos quais o bem supera o mal. E mundos celestes ou divinos, que seria a morada dos espíritos depurados. Eu deixei de propósito, para o final, os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma. Bem, como que o número de espíritos, então, fica aumentando, o número de encarnados fica aumentando? Como que a gente entende isso? Ora, pela divisão dos mundos. Há espíritos que vão evoluindo pelas suas diversas reencarnações, vão melhorando moralmente, vão melhorando intelectualmente, e eles atingem um grau de evolução que está mais condizente, talvez, com o mundo de acordo com a sua capacidade moral. Então, esse espírito provavelmente não vai mais reencarnar nesse mundo primitivo ou no mundo de expiações e provas. O nosso planeta ainda se encontra no mundo de expiações e provas. Então, os espíritos que aqui reencarnam ainda necessitam passar por várias provas, por várias expiações, para que o seu espírito evolua, para que o seu espírito melhore moralmente. Então, é por isso que muitos espíritos vêm de outros planetas, vêm de outros lugares habitados em todo o universo, que sabemos que a casa do Pai tem muitas moradas. Então, esses espíritos que são lá do mundo um pouco menos evoluído em termos morais, Aqui a gente não faz não usa esse termo como pejorativo, mas para a gente entender que existe uma evolução moral do espírito, e esse espírito vai se adaptar melhor em um ou em outro planeta, em um ou em outro mundo. Nós não escutamos tanto falar que o nosso planeta está passando por transformações bem radicais e que ele vai ascender para um mundo de regeneração? Muito provavelmente, esses espíritos que não se enquadrem mais nesse modo de evolução do mundo de regeneração, possivelmente irão reencarnar em mundos mais primitivos. É por isso que o número de espíritos continua, ou melhor, o número de reencarnados continua a aumentar. E, como a gente dizia na questão número 80 do Livro dos Espíritos, Deus está continuadamente criando seus espíritos. E o próprio Livro dos Espíritos traz que isso, a verdadeira origem do espírito, ainda constitui um mistério. Espero ter respondido. Sigam sempre conosco no site e até lá, amigos.